Olá, queridos, tudo bem? Segundo ano, aquele abraço para todo mundo. Primeiro, eu queria começar a nossa aula de hoje pedindo desculpa pelas nossas ausências, pela nossa ausência, né, nas últimas aulas. Eu acabei adoecendo, não é uma patologia simples, eu acabei desenvolvendo ansiedade e para quem já passou por isso ou estudou um pouco a respeito, sabe que é uma patologia complicada, difícil. E fui ao médico, fiz tratamento, conversei com a direção. Estamos em tratamento ainda, não estou 100%, mas vamos continuar, certo? Então, agradeço às pessoas que oraram por mim, por todas as pessoas que mandaram mensagem perguntando como é que eu estava da sala. Um abraço para todo mundo. Vamos continuar, porque foi um ano difícil, mas vamos tentar acompanhar aquilo que tiver ao nosso alcance, certo? E, sem mais delongas, vamos para a nossa aula de hoje. Hoje nós vamos falar sobre ótica, já que nas aulas passadas a gente estava falando sobre termodinâmica, que é um conteúdo bem bacana também, mas vamos falar sobre ótica. A ótica é uma parte da física que vai estudar luz, não especificamente, a gente lê o nome óptica, tá? Em alguns casos eu vou chamar ótica porque o P é mudo, mas é óptica, tá? Essa óptica, a gente vê, quando a gente atribui o nome ótica, geralmente é a visão, né, a óculos, mas não é limitada apenas à visão, essa parte da física. Pelo contrário, a ótica é a parte da física que estuda a luz e os fenômenos luminosos. É claro que sem luz não existe visão, né? A gente vai estudar no decorrer do nosso estudo sobre óptica, a gente vai perceber que a luz tem uma importância crucial. Sem luz não há visão e pronto, certo? Mas não só a luz, mas todos os fenômenos luminosos, todos os fenômenos que envolvem a luz são estudados por essa parte da física que é chamada de óptica geométrica. A gente gostaria muito de estar presencialmente com vocês, porque a aula ela flui um pouco melhor presencialmente, especialmente quando a gente fala de óptica, porque tem muito experimento bacana. Essa parte da física chamada de óptica, ela se deu com a publicação da teoria corpuscular da luz por Isaac Newton, teoria que admitia que a luz era formada por um feixe de partículas. Por um feixe de partículas, certo? Lembrando o seguinte, gente, Newton ele estudou bastante sobre a luz na época de uma pandemia também. Ele teve que isolar numa fazenda da família, na época, se eu não me engano, da peste negra, ou gripe espanhola, e Newton conseguiu desenvolver uma série de estudos que mudaram de fato a história da humanidade, certo? E já que a gente vai estudar sobre a luz, vamos tentar entender a definição, o que, que de fato é a luz. Então, nosso autor aqui, lembrando que esse slide é da Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco. Eu, de vez em quando, uso esse material do Estado de Pernambuco, porque é um material livre, né? A gente pode baixar ele gratuitamente, e a gente faz só as adequações para a nossa sala de aula, e além disso é um conteúdo muito rico, muito bom, tá, gente? Muito bom mesmo. Então, caso vocês queiram adiantar alguns conteúdos ou revisar outros, usem o site da Secretaria de Educação de Pernambuco, que é muito bem feito, tá? A parte de física, pelo menos. Então, a luz ela vai ser definida como um agente físico que sensibiliza os nossos órgãos visuais. A luz é uma onda eletromagnética, certo? Então, é o seguinte, nós temos 5 sentidos, biologicamente falando: tato, paladar, olfato, audição e visão, certo? Aqui nos rege mais no dia a dia, os que regem mais a gente no dia a dia, nós usamos todos, né? Mas imagina você viver sem visão, gente. Existem os deficientes visuais que sofrem uma série de problemas, de dificuldades justamente por isso, porque você não enxergar é uma das piores coisas possíveis. Eu não sou deficiente visual, mas sou quase, certo? Então aqui, por exemplo, sem um óculos, não consigo ler de jeito nenhum o slide no computador que está aqui na minha frente. Quando eu boto óculos já melhora, e isso só é possível graças aos estudos do nosso grande Isaac Newton. Teve um carinha Galileu também, trabalhou muito com óptica um tempo depois, lá próximo já do Renascimento. Vocês já estudaram arte, história, devem conhecer essas histórias bacanas do Renascimento, né, e da revolução científica que ocorreu na época. Vamos focar aqui. Vocês têm aqui no final do slide o espectro visível para o olho humano, esse arco-íris aqui. Não é nada de LGBT, tá, gente? Não é nada disso, pelo contrário. Isso aqui está falando sobre o espectro visível, ou seja, até onde que eu consigo enxergar, certo? A unidade de medida que nós estamos usando aqui é o nanômetro, certo? É como se
você pegasse 1 metro e multiplicasse por 10 a menos 9. É basicamente isso, tá? O nanômetro. Então, é muito pequeno mesmo. Então, 0,00001. São 9 zeros. Então, imagina que você pegue 1 metro e divida em mais de 1 milhão de pedaços, para vocês entenderem. Esse pedacinho é esse comprimento da onda de luz. E o ser humano, o espectro visível, o olho humano, ele é capaz de captar ondas com esse comprimento entre... Tá aqui, ó, nós estamos aqui entre o 400 nanômetros e 750 nanômetros. Mais especificamente, a gente pega entre 450 e 650, em uma variaçãozinha, tá? Mas o fato é que a gente consegue, porque tem um detalhezinho que eu vi agora nesse slide, certo? O fato é que a gente consegue enxergar do infravermelho até o ultravioleta, certo? Ou melhor, a gente consegue enxergar do vermelho ao violeta. Infravermelho eu já não consigo, ultravioleta também não. Ou seja, o que é menor, o comprimento de onda menor, a frequência, menor que o vermelho, eu chamo de infravermelho. Frequência maior que o violeta, eu chamo de ultravioleta. Esses extremos eu não consigo enxergar. Não como ser humano. Existem alguns animais que têm um espectro visível um pouco mais afinado que o nosso. Os cachorros, por exemplo, cachorros, plural metafônico, certo? Eles têm um espectro visível um pouco maior, inclusive eles conseguem ver luz infravermelha, certo? De acordo com os biólogos aí. Interessante que para a gente provar que existe a luz infravermelha, a gente pode fazer testes com controle remoto. Vou pegar um controle aqui só um minuto. Aqui, acho que todo mundo que teve infância já fez isso. Existe uma luzinha aqui, ó, vou deixar próximo da câmera, uma luzinha aqui, ó, que eu aperto aqui a tecla, ó, e ela não acende. Na verdade, ela acende. O problema é que ela acende numa luz que meu olho não consegue captar. É uma luz infravermelha. Ou seja, a frequência dela é muito pequena, o comprimento de onda é grande. Então, eu posso usar alguma outra lente que não seja o meu óculos e o meu olho, que tem uma acessibilidade maior, certo? Essa lente é a lente do celular. A lente do celular, a lente da câmera do celular, ela é sensível a essa radiação. E, ó, não sei se vocês conseguem ver, mas quando eu aperto aqui, ó, essa lâmpada é ligada, certo? Esse experimento aqui não está muito bem feito. Minha mãe acabou de chegar fazendo barulho. Só um minuto. Mãe, estou em aula. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Aqui, gente, ó, aqui pegou bacana, ó. Desligado, ligado, desligado, ligado, certo? Ó, a luz piscando, ó. Isso aqui é uma luz infravermelha. A câmera do celular, ela vai ser sensível a esse tipo de radiação. Nossos olhos não. É por isso que, olhando pelo celular, eu consigo ver essa luz e olhando só com o olho humano mesmo, sem nenhuma lente específica, eu não consigo ver. Existe alguma aplicação para isso? Existe. Existem, por exemplo, hoje em dia, óculos que alguns pescadores profissionais usam. Não sei se vocês já viram propaganda. O cara coloca um óculos com uma lente sensível à luz ultravioleta e você consegue ver, mesmo no rio, por exemplo, mais sujo, você consegue ver por onde que os peixes estão exatamente. Existe uma série de outros critérios. Aí você fica pensando, mas por que seria melhor se o ser humano conseguisse enxergar tudo e ouvir tudo? Porque nós também temos um espectro audível, né? Por que isso não acontece? Porque, gente, seria perturbador a gente conseguir enxergar absolutamente tudo que existe. Durante a noite, por exemplo, explosões que acontecem no universo, ouvir e ver tudo, talvez não fosse tão agradável quanto a gente imagina que é, certo? É por isso que o nosso ouvido e o nosso olho, ele tem essas limitações para que a gente consiga ter uma qualidade de vida decente, certo? A aula não vai ficar muito grande, mas eu vou só definir com vocês aqui alguns conceitos básicos. Primeiro, o que é a ótica geométrica? Estuda fenômenos luminosos baseados em leis empíricas, ou seja, leis experimentais. A óptica geométrica, o próprio nome geométrico, ele vai se limitar ao empirismo, tá? Aquilo que eu consigo provar experimentalmente falando. Essas leis, elas são aplicadas sem que haja necessidade de se conhecer a natureza física da luz. A óptica geométrica, como ferramenta de estudo, usa geometria. Então, a gente vai
precisar de cálculo de área, cálculo de vetores, algumas coisinhas importantes aí, a gente traz lá da matemática, da geometria, certo? O que seria um raio de luz? Raio de luz são linhas que representam a direção e o sentido da propagação de luz, e a ideia de raio de luz ela é altamente teórica, com o objetivo de facilitar o estudo. O raio ele não existe exatamente, tá? Apenas para facilitar o estudo. Porque o raio seria uma espécie de adjetivo coletivo de fótons. Nós vamos ver o que é fótons em breve, certo? Então, nós temos um raio de luz. Deixa eu ajeitar o slide aqui. Ó, nós temos um raio de luz e um feixe de luz. O raio de luz ele pode espalhar em todas as direções. O feixe de luz, geralmente, ele vai ser direcionado, certo? Para um local mais específico. Os feixes de luz, eles são classificados dessas seguintes formas: convergentes e divergentes. Vocês lembram aí de uns filmes, né? Exatamente. Ó, convergente está bem aqui, ó. É quando os raios vêm de várias direções e eles vão direcionados para um único lugar. Eles convergem para um ponto só. O que acontece completamente contrário aqui no semáforo. Eles estão num ponto só e eles começam a se divergir, vão para várias direções, certo? Esses divergentes e os convergentes. Mas também temos o cilíndrico, que são raios paralelos, ó. Um exemplo disso aqui seria o raio laser. O raio laser ele não se espalha e nem diminui, ele vai reto, perfeitamente reto. E aí vocês vão lembrar essas fontes de luz agora, que vocês viram inclusive no ensino fundamental. Nós vimos as fontes de luz que podem ser primárias ou secundárias. As fontes de luz primárias são as fontes que produzem sua própria luz. O sol, por exemplo, uma lâmpada, por exemplo, e uma série de outras coisas. Uma fogueira, por exemplo, algo que produz fogo. Uma fonte secundária é aquela que não produz sua própria luz, ela reflete. Um exemplo clássico é a Lua, ou qualquer objeto que nós estamos vendo. Eu estou vendo esse celular aqui porque a luz está batendo nele e chegando no meu olho. Então, ele não tem luz própria. Ele está refletindo a luz em um determinado local. Beleza? E aí existe também luzes que são incandescentes e luminescentes. As incandescentes, elas emitem luz a altas temperaturas. Exemplo, o sol, a chama de uma vela e as lâmpadas de filamento. Aquela lâmpada que foi desenvolvida por Thomas Edison ou Nikola Tesla, tem uma série de brigas sobre essa patente aí, certo? Aquelas lâmpadas amarelas mais antigas que, além de produzir luz, produzem muito calor por conta do efeito que nós chamamos de efeito Joule, certo? Mas nós temos hoje em dia, que a gente mais usa, são as lâmpadas luminescentes, que quando elas emitem luz a baixas temperaturas, então não fica tão quente quanto ficava a lâmpada incandescente. Nós temos as fluorescentes, que emitem luz apenas quando durar a ação do agente excitador, no caso da lâmpada fluorescente, ele emite luz fluorescente, mas só enquanto eu estou colocando energia nela. Quando eu desligo a energia, aperto o interruptor, ela apaga. Mas existem as fosforescentes, que mesmo quando eu tiro essa energia, essa fonte emissora, elas continuam emitindo luz, certo? Por um determinado tempo. Exemplo, sabe aqueles ponteiros de relógios luminosos? Você bota o relógio no sol, quando você vai para o escuro, aquele ponteiro está brilhando. Acontece com algum tipo de sandálias também, com algumas coisas desse tipo. Então, isso vão ser fontes fosforescentes. Então, incandescente, alta temperatura, fluorescente, baixa temperatura, mas a fluorescente ela acaba emitindo luz apenas enquanto está recebendo energia. E a lâmpada ou luz fosforescente é quando ela emite luz, mesmo quando eu deixo de emitir ou de conceder energia para aquela fonte. Beleza? Vamos ficando por aqui hoje. Um grande abraço. Qualquer dúvida, chama no WhatsApp, tá? Tchau, tchau.